Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Que alegria ter você aqui para mais um estudo da nossa lição da Escola Sabatina. E como você já deve saber, nesse trimestre, que nós já passamos da metade, nós estamos mergulhando nos temas do Evangelho de João. E esse Evangelho é um Evangelho fascinante, porque ele revela uma imagem muito rica, muito profunda de Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E se você prestar bem atenção, como a gente tem tentado fazer no decorrer desse trimestre, a estrutura do Evangelho de João leva a gente para uma jornada de um conhecimento muito profundo, de muita transformação. É um Evangelho simplesmente incrível e eu espero que hoje a gente consiga juntos explorar cada detalhe dessa mensagem, tá certo? Antes de a gente se aprofundar um pouco mais, eu quero convidar você que não é inscrito a fazer isso agora mesmo. Se inscreva no nosso canal para que você não perca nenhum vídeo que é lançado aqui. Nós temos tentado aumentar aqui a quantidade de conteúdos, mas você já tem muita coisa bacana. Você tem os cursos bíblicos todas as sextas-feiras, a lição da Escola Sabatina com temas novos, todos os sábados também, tá certo? E a gente vai tentar para o ano que vem trazer ainda mais conteúdo, então não fique de fora, se inscreva agora mesmo, assim, as notificações para você não perder nada que é lançado aqui, beleza? João, ele organizou o seu evangelho de uma forma muito única, totalmente diferente de todos os outros evangelhos. Nós poderíamos chamar, por exemplo, o Evangelho de João de o livro dos sinais, porque nesse livro dos sinais, João apresenta para a gente um Jesus que realiza milagres, sim, mas cada um desses milagres é como se fosse uma peça de um grande quebra-cabeça que vai se formando pouco a pouco e revelando para a gente uma imagem completa sobre quem Jesus é. João, ele quer que a gente perceba que esses milagres, eles não são apenas atos sobrenaturais que mostram o poder da divindade, eles têm um propósito muito mais significativo. Eles são uma revelação da identidade de Jesus. Por exemplo, a transformação da água em vinho, a cura do cego, a multiplicação dos pães, tudo isso é um convite para os discípulos, para os seguidores de Jesus e para nós hoje vermos a glória de Jesus e entendermos que ele não era apenas um mestre, um profeta, um sábio, mas alguém que veio diretamente de Deus, alguém que tem poder sobre a criação e sobre a vida. A partir do capítulo 13, conforme João vai argumentando ali no seu evangelho, ele vai mudar ali radicalmente o foco do que ele tem feito. Em vez de sinais, de milagres, como ele faz na primeira metade, nós começamos a encontrar agora aquilo que nós poderíamos chamar de o livro da hora, do momento, do tempo. Esse livro da hora é onde Jesus ele começa a preparar os discípulos para a hora, para o momento mais importante da sua vida e do seu ministério, que é o momento da cruz. Essa tal hora de Jesus, ela é mencionada várias e várias vezes ao longo do Evangelho. Em várias ocasiões, ele diz que a sua hora ainda não chegou. Mas no final do capítulo 13, ele afirma finalmente que essa hora agora chegou. Essa hora tem um significado muito especial no Evangelho de João. Mas o que ela significa? O que essa tal hora que é chegada significa? Bem, ela representa justamente o momento em que Jesus vai se entregar totalmente, que ele cumpre todo o propósito da sua missão de uma maneira muito completa, muito definitiva. Então, é a completude do seu objetivo, do seu propósito. E é bastante fascinante como é que João ele usa essa ideia de hora, ou da hora de Jesus ali, para criar uma expectativa no leitor. Desde o início, a gente vê que Jesus ele sabe muito bem aquilo que está por vir diante dele, só que ele continua caminhando nessa direção, para esse momento, para esse propósito com bastante coragem, com bastante entrega, porque o amor que ele possui pela humanidade é maior do que qualquer outra coisa. E quando nós chegamos no capítulo 13, nós vemos um dos atos mais impressionantes e significativos de todo o Evangelho. Jesus, o Filho de Deus, se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. Imagina só essa cena. O Messias, aquele que estava com o Pai desde o princípio, como João deixa claro no começo do Evangelho, aquele que não só estava com Deus, como era o próprio Deus, aquele que realizou tantos sinais,
alta demonstração de poder, agora está realizando esse ato tão humilde, tão simples de entrega. Para os discípulos e para nós hoje, isso vem como um choque. Talvez para nós isso passe até batido numa leitura superficial, mas imagina como a mente daqueles discípulos reagiu naquele momento. Jesus está mostrando que no reino de Deus a verdadeira grandeza é medida pelo serviço, pela capacidade de se colocar na posição de um servo, de cuidar, de amar o seu próximo, de uma forma até mesmo radical. E para ficar claro o quão chocante foi essa ação de Jesus, a gente observa qual é a reação de Pedro, um dos mais impulsivos discípulos ali, né? Como sempre, ele toma a iniciativa e ele vira para Jesus e se recusa a permitir que o mestre lave os seus pés. Aquilo deixa ele completamente desconfortável. Imagina, a ideia do seu mestre, do seu senhor, fazendo algo que normalmente era reservado aos servos, aos escravos mais humildes. Só que aí Jesus ele responde de uma maneira muito forte, muito direta. Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E esse ato de lavar os pés não é apenas um gesto de humildade, é um símbolo poderoso de pertencimento, de participação na missão de Jesus. Quando ele diz ter parte comigo, né, ter parte com Jesus, ele está falando justamente de estar incluído naquele tipo de união que o próprio Jesus tem com o seu Pai. É ser acolhido no círculo de amor e de comunhão que Jesus está criando. Quando Jesus ele diz, por exemplo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né, ele vai falar isso lá no capítulo 14, ele não está simplesmente fazendo uma afirmação sobre quem ele é. Ele está simplesmente, ou amplamente aqui, convidando os seus discípulos, a todos nós no processo, para entrarmos nessa jornada com ele, nesse relacionamento que ele mesmo tem com o Pai. Então lembre-se, todo o ministério de Jesus, todo o seu propósito era de nos reconectar com Deus. Então quando ele diz, eu sou o caminho, ele está falando o quê? Eu sou o caminho para Deus. Eu sou a verdade, ele está dizendo, eu sou a verdade sobre quem Deus é. Quando você me olha e vê e descobre algo sobre mim, você está descobrindo algo sobre Deus. Tudo aquilo que eu revelo para vocês sobre mim é uma revelação sobre quem Deus é. Por isso eu sou a verdade sobre quem Deus é. E eu sou a vida. Não só uma vida vivida separada, afastada, em pecado, mas uma vida plena, vivida em conexão com esse Deus. Então, quando a gente olha para Jesus falando isso de uma forma muito enfática, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Talvez para alguns isso possa parecer um tanto quanto exclusivista, né? Até talvez um pouco arrogante nos dias de hoje, onde a inclusão, a diversidade são temas muito valorizados, né? Só que quando a gente entende o contexto dessa fala, nós vemos que Jesus ele não está fechando portas para as pessoas, na verdade ele está abrindo um caminho que antes estava fechado. Ele está ampliando para a gente uma via direta para uma relação com esse Deus. Veja, naquela época, os judeus eles viam a Torá, né, a lei ali, os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, eles viam a lei, a Torá, os ensinamentos ali de Moisés como o caminho, a verdade e a vida. Se você cumprir essas coisas, você vai se aproximar de Deus. Esse era o caminho para uma vida plena. Só que quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele não está rejeitando a Torá. Ele está simplesmente se colocando como o cumprimento máximo dela. Ele está se colocando como o próprio caminho vivo para se chegar ao Pai. Lá em Lucas ele vai dizer para os seus discípulos, olha, tudo aquilo que a Torá, que a lei, que os profetas disseram, escreveram, era a meu respeito, era para chegar até mim. E agora eu aponto vocês para o Pai. O que Jesus está oferecendo aqui para os seus discípulos, para nós, é algo muito mais profundo do que um conjunto de regras, do que doutrinas, embora elas tenham seu lugar, tenham sua importância essencial na vida do cristão. Mas o que Jesus está fazendo, ele está convidando a gente aqui, é para um relacionamento, para uma vida em comunhão com ele e com o Pai. E esse convite é um convite para todas as pessoas, sem nenhum tipo de fechamento de portas. Jesus ele não está dizendo que apenas algumas pessoas podem segui-lo. Ele está se apresentando como a verdade encarnada, acessível a qualquer um que deseje conhecê-lo.
Esse é o verdadeiro significado de eu sou o caminho. É uma oferta de inclusão, uma oferta de uma relação direta e pessoal com Deus através de Jesus. E João deixa muito claro com vários exemplos de Jesus se relacionando com pessoas que não eram judias, que não estavam ali, digamos, na elite religiosa de Israel, para deixar claro que esse caminho está aberto a todos, mas é um caminho único. Durante a Idade Média, o cristianismo ele se institucionalizou de uma forma que muitas vezes acabou afastando as pessoas de Deus. A igreja, de certa forma, acabou se tornando um símbolo de poder, de controle, e a mensagem de Jesus foi ficando mais e mais em segundo plano. E essa estrutura hierárquica, rígida, distante, acabou colocando muitos longe, né? Afastando muitos para longe de uma experiência, de um relacionamento verdadeiro com Deus. Por isso, lá no século XVII, XVIII, houve uma reação a essa visão opressiva, hierárquica, distante. Filósofos, pensadores começaram a promover a ideia de que todas as religiões apontavam para a mesma verdade. Qualquer caminho, no fim das contas, vai dar na salvação. Seja Moisés, seja Buda, seja Maomé, Jesus, por que não Jesus também? Todos, de alguma forma, estão falando sobre o mesmo Deus, sobre os mesmos princípios, sobre a mesma salvação, sobre o mesmo céu. E essa visão ela acabou trazendo uma ideia de tolerância, de liberdade. Só que ao mesmo tempo, ela diluiu, diminuiu, degradou a mensagem única que Jesus passa nos evangelhos. A grande verdade que a Bíblia nos apresenta, que João trabalha dentro do seu evangelho, é que Jesus, ele compartilha muitos valores comuns com outros líderes espirituais. Só que João, ele quer que a gente entenda que Jesus é único no que diz respeito à revelação de quem é Deus. Somente Jesus, na sua plenitude, pode nos revelar completamente quem é Deus. Ele é a própria revelação divina. Nós não estamos falando aqui de um mestre qualquer, de uma boa pessoa, de uma pessoa virtuosa. A gente está falando de alguém que é a expressão máxima do amor e da presença divina, que é a própria encarnação de quem Deus é, para que nós possamos vê-lo dentro de toda a plenitude da nossa capacidade limitada humana. Jesus, veja, ele não é apenas alguém que fala sobre Deus, que diz coisas belas e bonitas sobre Deus. Jesus é Deus entre nós, Deus conosco, revelando o coração do próprio Pai em toda a sua plenitude. Por isso, quando João ele começa o seu evangelho, ele apresenta Jesus como o Verbo, a palavra viva de Deus. Quando Deus fala, aquilo que nós escutamos é Jesus. Ele estava com Deus e ele era Deus. Em João 1,14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. E a gente percebe então que a verdade ela não é um conceito, ela não é uma ideia abstrata. Ela não é simplesmente um acolhimento filosófico. A verdade é uma pessoa. A verdade é Deus encarnado. Por isso, em João 8, Jesus vai dizer, olha, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade aqui que liberta não é um conjunto filosófico ou uma lista de regras. Não são valores ideológicos, não é um partido político, não é uma figura messiânica que apresenta para você que você deve total submissão a ela e por isso ela vai mandar na sua vida e assim tudo vai ficar bem. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês, o que ele está falando aqui é de uma presença viva, da presença do próprio Jesus se relacionando conosco. E essa presença, essa relação é aquilo que de fato transforma, que nos liberta de todas as formas de opressão, de hierarquia, de afastamento de Deus e, no fim das contas, do pecado. Sejam essas opressões espirituais, institucionais, funcionais, emocionais, sociais, não importa. É através de um relacionamento pleno com Ele que nós encontramos a verdadeira liberdade. E olha só que interessante. Em João 5, quando Jesus ele conversa com vários líderes religiosos, ele mostra que eles estavam estudando a Torá, as escrituras que tinham sim a verdade, e eles examinavam essa verdade em busca da vida eterna. Só que eles não estavam entendendo que no fim das contas, ultimamente, as escrituras estavam apontando para Jesus, para Ele.
Só que eles estavam tão focados, tão obcecados na letra da lei, na lista de regras, num conjunto de uma obediência hermética, que eles perderam a essência, o que realmente importava na Torá, nos ensinamentos, para o que ela verdadeiramente apontava. Lá em Lucas, no capítulo 24, como eu mencionei, né, aqui, Jesus está caminhando ali, logo depois da sua ressurreição, no caminho para Emaús, e aí ele encontra alguns discípulos ali, e ele começa a explicar para esses discípulos que todo o Antigo Testamento, a lei, os profetas, os salmos, tudo falava a respeito dele. Porque ele é o cumprimento de todas essas promessas de Deus. Jesus é o amém de Deus, é o assim seja de Deus. Jesus é o cumprimento de todas as promessas que Deus faz a partir de todo o Antigo Testamento. Por isso, ele é a chave para a gente entender de fato a palavra, porque ele é a palavra encarnada. Então, assim, na prática, o que isso significa para nós hoje? O que significa viver essa verdade, se relacionar com ela? E se eu puder dizer algumas coisas práticas, talvez a primeira coisa seja que nós precisamos entender quem Jesus é. Se nós queremos conhecer a Deus, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus, ele não é só um exemplo de bondade, de comportamento ético, de uma filosofia bonita, piedosa. Ele é a própria revelação de Deus, ele é o Verbo encarnado. Isso nos leva a uma reflexão muito importante. Quando nós falamos, né, do Evangelho para outras pessoas, nós precisamos fazer isso com humildade, com amor, com respeito, assim como Jesus fez. Qualquer tipo de arrogância na apresentação da mensagem é uma contradição a quem Jesus é, porque de fato não reflete o caráter de Cristo. Por isso, a nossa fé, ela não é para ser imposta como uma verdade absoluta que exclui ou diminui as outras pessoas, mas sim uma verdade que convida, que acolhe. Jesus, que é o próprio Deus, ele se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos. Ele mostrou que a verdadeira liderança, o verdadeiro amor, está não em se colocar acima dos outros, mas em servir e se colocar à disposição do seu próximo. Jesus nos ensinou que a verdade deve ser vivida com humildade e com o coração disposto a servir, tal qual aquele que nos ensinou essa verdade, aquele que é essa verdade, fez. Só que a grande questão é, como é que a gente apresenta essa verdade para as pessoas hoje de uma forma que realmente reflita quem é Jesus, dentro de toda a sua plenitude? Muitas vezes as pessoas olham para o cristianismo apenas como essa lista de regras, de proibições. O que é cristianismo? É a religião onde você não pode tal, tal, tal e tal. Onde você não deve fazer tal, tal e tal. Só que o que Jesus mostra pra gente é que, antes de tudo, a fé é um relacionamento. Sabe quando você começa a namorar uma pessoa, quando você noiva, se casa, constrói uma família, esse tipo de relacionamento. É um relacionamento onde um se doa para o outro, onde um entrega tudo para o outro. Esse tipo de relacionamento com Jesus é o que de fato transforma, que liberta, que nos dá um propósito. Veja, Jesus, ele não está interessado em que a gente siga apenas uma série cega de normas, uma lista de regras sem dar a devida atenção e pensamento de por que você faz o que faz. Jesus, ele quer que a gente viva uma vida de amor, de graça, de compaixão. Quando você se casa com alguém, você não vai lá e fala assim, olha, vou te dar aqui esse livro de regras do que você deve fazer para se relacionar comigo e as coisas que você não pode fazer perto de mim. Não, isso é uma coisa que você vai se descobrindo. Quanto mais você ama uma pessoa, mais você se restringe de coisas que firam essa pessoa, que estraguem o relacionamento, que tragam alguma ameaça a essa relação de amor. Mais você busca coisas virtuosas que vão aumentar as chances dessa relação dar certo. Mas você não escreve uma listinha e fala, ó, tá aqui um contrato das coisas que você precisa fazer para me amar e para eu gostar de você. Não é assim que funciona. Relações, elas são orgânicas e elas crescem à medida em que há essa entrega e esse serviço. E quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, veja, de novo, ele não está colocando uma barreira para excluir ninguém desse relacionamento. O que ele está dizendo é, olha, venham e me sigam, me conheçam, vejam a mim por quem eu sou. O Pai deve ser visto através de mim, quem me vê a mim, vê ao Pai. Esse é o grande convite e ele está aberto a todas as pessoas. E é esse convite que nós devemos transmitir para o mundo. Venham conhecer Deus
através de Jesus. Esse é o convite para um relacionamento verdadeiro com o Pai, onde nós encontramos a verdadeira liberdade, a paz e uma nova perspectiva sobre toda a nossa vida e sobre o nosso mundo. Portanto, eu espero que essa mensagem possa inspirar você a viver uma nova fé, uma fé mais profunda, mais robusta, autêntica e verdadeira, que é entrar em um relacionamento genuíno e transformador com Deus. Que nós possamos todos compartilhar o Evangelho com bastante humildade, amor e com uma disposição de servir, assim como Jesus fez. Que as pessoas possam ver através das nossas vidas que Deus é um Deus que é Pai, e é um Pai amoroso, que deseja se relacionar com cada um de nós. Tá certo? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou, te edificou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com os seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum dos nossos próximos estudos. Beleza? Vamos juntos descobrir mais sobre esse Deus que é a verdade, que é o amor e que nos chama para uma vida cheia de significado e de propósito ao lado dele. Que a paz e a graça de Jesus estejam com todos vocês e a gente se vê na semana que vem. Até lá! Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.